Beleza, meu nome é Miguel, e o Bitcoin ele recua e acaba de liquidar 320 milhões de dólares, né? Por causa dessa queda de mais ou menos 8%, em menos de 15 minutos, certo? E aí o que que acontece? O preço do Bitcoin ele caiu ali bastante, né? Como vocês podem ver aqui no gráfico. Vou colocar aqui o gráfico para vocês do Bitcoin. É o gráfico do Bitcoin aqui, ó. Depois eu vou falar da Matic, certo? E aí o preço do Bitcoin, olha o tanto que ele caiu. Depois ele caiu um pouco mais, agora ele tá dando uma recuperadinha ali, né? Mas olha o tanto que ele caiu aqui, ó, 4% pelo menos, e depois ele caiu ali uns 7%, né? Então ele liquidou muita gente que tava apostando em alta, né? Muita gente que tava apostando em alta, ele acabou liquidando. Só que isso aqui liga um alerta na gente, né? Por quê? Porque realmente o preço do Bitcoin já tava ficando por muito tempo esticado, certo? Então são mais de. Se o gráfico carregar aqui pra mim, aí, são mais de. Presta atenção, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 semanas. Foram 8 semanas de alta, certo? Então ali 2 meses praticamente de alta. E agora a gente está iniciando a semana aqui com um candle de queda. Nada para se preocupar ainda, certo? Ainda. Por quê? Porque esse candle de queda aqui, ele pode evoluir para mais quedas, certo? E aí a gente pode dumpar até o zero, né? Por quê? Porque esse candle de queda aqui, ele pode evoluir para mais quedas. Então a gente tem alguns possíveis alvos aqui. Eu não tô no meu gráfico real aqui, tipo, acho que é esse aqui que é o gráfico que eu uso. Ó, carrega, cara. Aí, esse é o gráfico que eu uso. Então a gente tem, que eu já tava analisando, né? Então a gente tem aqui possíveis movimentos de quedas que podem acontecer, certo? E vamos colocar aqui no diário para vocês darem uma olhada, que a gente pode ficar nesse cenário aqui, certo? A gente tem essa primeira região dos 38 mil dólares, 38.500 mais ou menos, que a gente pode segurar, certo? Então, esse preço pode simplesmente ficar aqui, porque ainda a gente tem a narrativa, né, de que o Ethereum, de que o ETF de Bitcoin vai ser aprovado no dia 10 ali. Então, se o ETF de Bitcoin vai ser realmente aprovado, ele pode dar uma recuperada e aí continuar subindo. E aí, então, quando sair a notícia do ETF do Bitcoin, aí então a gente pode voltar a cair para ter aquela última correção que sempre acontece pós o halving, né? Quer dizer, antes do halving. Porque daí acontece o halving, o Bitcoin dá uma lateralizada e aí sim ele começa a subir infinitamente, né? A gente tem aqui uma teoria que eu falei para vocês recentemente, que é a teoria do Stormer, né? Que o Bitcoin, ele teria... Pô, tá demorando para carregar aqui. Então, o Bitcoin, ele seria aqui, né? Basicamente, ele teria um espelho simétrico disso, né? Então, ele subiria antes do halving, né? Antes do halving, ele subiria do seu topo histórico, certo? Ele passaria do seu topo histórico antes do halving, né? Isso nunca aconteceu antes, seria um cenário realmente diferente, né, das criptomoedas. Nunca tinha, no Bitcoin nunca aconteceu isso, né? Ele nunca passou do seu topo antes do halving, mas a gente tem um fator novo aqui que é o ETF, né? Então a gente não tinha esse fator nos outros anos, então esse fator pode fazer com que o Bitcoin realmente ultrapasse, né? Mas eu não acredito nisso, certo? Eu acredito mais em lateralidade e um pouquinho de alta, né? Talvez os 50 mil depois para devolver aqui, talvez até os 31 mil dólares, talvez até os 26 mil dólares, certo? E depois desse movimento de queda que a gente poderia sim ter ali pro meio do ano, ali depois do halving, né? A gente ter ali o movimento de alta que a gente quer, que é aquele movimento de alta parabólico, né? Que, que não para, né? Que ele vai parar lá dos 200 mil dólares, ou 180 mil dólares, ou 140 mil dólares, certo? Então a gente vai ter uma valorização insana se isso acontecer. Só que possivelmente ele vai demorar um pouco mais, né? A galera já tava começando a achar que seria agora. Mas essa quedinha aí já liga um alerta na galera que talvez a gente tenha correções até lá, certo? E a Matic, né? A Matic, ela tá fazendo um movimento, vou colocar aqui no gráfico de 4 horas. Ela tá fazendo ali um movimento que eu desenhei algumas semanas atrás, né? Várias semanas atrás.
que eu já tinha desenhado esse movimento aqui que ela poderia fazer, baseado em análise de ciclo, certo? Só que tudo vai depender do dia da reunião do Fed, certo? Se a gente tiver notícias muito positivas, que é no dia 13 pro dia 14 ali, né? A gente pode ver a Matic subindo de novo, né? E superando. Só que a gente tem ali um cenário bem provável que pode acontecer, que é um cenário mais de correção. Sumiu a porra no gráfico. Um cenário. A gente pode ter um cenário mais de correção, certo? E aí ela poderia voltar aqui para um primeiro patamar. Para esse patamar aqui, né? De 73 centavos de novo, certo? E se ela perdeu 73 centavos, aí a gente vai voltar lá para baixo, lá para baixo, ó, aqui embaixo, depois 65 centavos, depois aqui, né, os 57 centavos, e talvez nesse fundo aqui os 50 centavos, certo? Então a gente tem esses patamares aqui para visitar, caso esse suporte de 73 centavos for perdido. Então fiquem ligados, né? Eu ainda acredito em alta para a Matic, acredito que pode sim ter a alta dela até os $1,50 para depois ela dar uma corrigida. E aí sim, pro ano que vem, né? Pro final ali, do ano que vem, ela ter aquele movimento parabólico de alta lá nos $5, né? Onde ela vai parar lá nos $5, que é o movimento que eu espero que aconteça, né? São os $5 de 5 a 8 dólares, né? Que seria uma valorização ali de quase 1000%, né? 10 vezes de valorização. Seria o meu preço para a Matic. Depois disso, ela poderia ter um cenário que ela poderia chegar em $15, mas aí ia contar um pouco mais com a sorte, certo? Claro, com as perspectivas que a gente tem hoje, né? Porque a gente não sabe o quanto de dinheiro vão imprimir. Se imprimirem muito dinheiro depois do corte de juros, aí a gente pode ter Matic, tem cenários até de $80, né? Dependendo da expansão econômica que tiver. Mas acredito num cenário pé no chão de 5 a 8 dólares. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e seu comentário aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Falou!